Olá! Encerraremos agora a unidade 6, realizando mais um exercício do tópico de pórticos e máquinas. Determine as componentes horizontal e vertical da força que o pino C exerce sobre o membro ABC. A carga de 600 newtons é aplicada ao pino. Observe então que a gente tem um pórtico, uma estrutura, e que esse pórtico é composto pelos membros ABC, CDE e DBF. Sendo que A, a gente tem um apoio, em E a gente tem um apoio, D, B e C são pinos aqui, fixando esses membros ao pórtico. Sabendo disso, vamos para a nossa resolução, no qual o primeiro passo é sempre determinar o diagrama de corpo livre. Então, o que o exercício pede para a gente fazer nossa estratégia de resolução? Ele quer saber quanto que vale Cx e quanto que vale CY, certo? E todas as informações relevantes estão na imagem, na figura. Então, fazendo um diagrama de corpo livre, então nós temos aqui, o diagrama de corpo livre, nós temos que em E a gente tem, um apoio, esse apoio faz restrição em X e restrição em Y, A gente não consegue fazer translação em X e Y porque esse apoio impede. E em A gente tem apenas um impedimento na horizontal, que seria então o nosso AX, com convenção de X positivo para a direita e Y positivo para cima e momento no sentido aí anti-horário. Logo, nós podemos então encontrar as forças de reações presentes nesse pórtico, que seria X, Y e A. Para a gente calcular X, qual que é o jeito mais prático? Se a gente fizer a somatória de forças em X, o EX também está em X, a gente não conhece. Mas se a gente fizer momento em relação a E, nós excluímos EX e EY, porque a linha de ação passa no ponto E, e sobra somente uma incógnita, que é a X. Então, somatório de momentos em E igual a zero. Nós temos, qual que é a distância? 3, então AX vai gerar um momento positivo, por uma distância de 3. 300 vai gerar um momento negativo nesse sentido. E a distância é qual? É 3 mais 1,5, então 4. Então, menos 300. 3 mais 1,5, 4,5. E 600 tem uma distância de 2, 2 e vai gerar também um momento negativo. Então, menos 600, que multiplica 2 mais 2, que é 4. Isso tudo igual a zero. Daqui, então, a gente tem que 3AX vai ser igual a 3.750, logo, AX é igual a 1.250 newtons. Temos mais duas incógnitas, que é X e Y. Logo, podemos fazer tanto momento em relação a outro ponto, mas como X e Y são concorrentes aqui no ponto E, um jeito mais fácil é a gente utilizar as equações tradicionais. Somatório de forças em X igual a zero. Então, nós temos 300 aqui, então menos 300, mais AX, mais AX igual a zero. Logo, EX vale menos 950 newtons, dado que a X é 1.250 newtons. Isso significa, então, que esse menos, o correto, o EX, seria nesse sentido. Isso é meio óbvio, já que nós temos a X maior que 300, nós teríamos que ter ela direcionada para a esquerda, para ter o equilíbrio. Seguindo o mesmo raciocínio, somatório de forças em Y igual a zero, nós temos que, quem são as forças em Y? É Y e 600. Então, é Y. 600 está para baixo, então menos 600 é igual a zero. Logo, é Y igual a 600 newtons. Lembrando que aqui nós adotamos a convenção padrão, colocamos todas no sentido positivo da convenção, as reações de apoio. Por sorte, coincidiu o EY e a AX, e o EX, obviamente, dado o resultado de AX, a gente percebeu que ele teria que ser para a esquerda. Ok, encontramos a resposta? Não, por quê? O que o exercício pede?
CX e CY, que estão aqui a reação no nosso pino C. Logo, precisamos fazer, então, a análise separada dos membros. Quais são os membros que a gente tem? Então, representando aqui de outra cor, né? A gente tem 3 membros, que são o membro EDC. Quem que é esse membro? Essa estrutura aqui. Então, fazendo ele aqui, nós temos o que nele? Nós temos em E, é X e é Y. Vou trocar a cor. Em E, nós temos é X e é Y. Adotar, né? Sempre o que nós já adotamos anteriormente para podermos usar o mesmo valor que encontramos. Se a gente alterar sabendo que o x está para a esquerda, se a gente representasse o x para a esquerda aqui, ao substituir nas equações, a gente não usaria menos 950, usaríamos 950. Então, para manter, né, coerente com o que nós já viemos desenhando e para não ter dúvidas ou conflitos de informação, o ideal é manter o mesmo padrão e depois fazer as análises no final do exercício. Então, D, que é aqui na metade, nós também temos, né? É um pino, então está pedindo translação, impedindo, né? Translação na horizontal e na vertical, então, dx, dy e C, que é justamente o que a gente quer, que é cx e CY. Sendo que aqui a gente tem também uma força, né, de 600 newtons que está sendo aplicada nesse pino. Quais são os detalhes importantes desse membro? Cx e Cy é justamente o que a gente quer. Só que a gente tem X e Y conhecidos, né? Já foi determinado. E Dx e Dy desconhecidos. Ou seja, nós temos 4, né, incógnitas para 3 opções de equações. Que temos que olhar outros membros, né? Então, quais são os outros membros que a gente tem? A gente tem um membro DBF, que vai ser, né, um membro totalmente na vertical. E a gente tem o quê? Um membro ABC, que é totalmente na horizontal. O que é importante, né, além das forças de a gente ter? As dimensões. Então, vamos pôr as dimensões aqui no anterior. O que a gente sabe daqui é que entre o ponto E e o ponto D nós temos 2 metros. E entre o ponto D e o ponto C, 2 metros. E que a altura aqui foi dada de 3 metros. Em relação ao membro DBF, o que nós temos? A gente tem o D aqui. Então, se no membro EDC, dx está para a direita, aqui tem que estar para a esquerda, ação e reação. Então, dx, dy tem que estar para baixo, né? Porque no outro está para cima. Nós temos o B. Então, aqui nós vamos ter Bx e By, sempre adotando aqui nesse caso, né? A primeira vez que aparece com a convenção padrão positiva. E a força de 300 newtons. Quais são as distâncias envolvidas, né? A gente sabe que o D está na metade, dado que é 2 aqui, 2 aqui. Logo, a gente sabe a altura desse ponto D. Se ele está na metade ali, ele está na metade da altura, certo? Então, aqui a gente pode pôr que ele está na metade, 1,5 metros. O mesmo vale para aqui, 1,5 metro. E quanto que está de B para F? 1,5 também. Então, aqui, 1,5 metros. Olhando, então, o membro ABC, o que a gente tem? A gente tem o AX, que já foi determinado lá. Então, a gente tem um AX aqui. Mas o que a gente tem? Um B, certo? Na metade ali.
Então, se aqui está para a direita, aqui está para a esquerda, BX e BY. E a gente tem o C. Se aqui o C está no sentido positivo, né, no membro ADC, no membro ABC vai estar para o sentido negativo, né? Então, a gente vai ter CX, CY e a força que está presente nesse pino, né, que é 600 newtons. Então, 600 newtons. Vou apagar aqui que ficou informação embolada. CX, no qual a gente tem as distâncias aqui também determinadas, entre A e B, 2 metros, e entre B e C, 2 metros. Logo, fizemos toda a análise, né, de cada membro em termos aí de diagrama de corpo livre. Agora é importante, então, traçarmos, né, quais são os passos para chegar no valor de Cx e Cy. Sabendo disso, vamos fazer a análise no membro EDC. O que nós temos no membro EDC? Nós temos Ex e Y já calculados, porém não sabemos dx, dy, nem Cx, nem Cy, ou seja, 4 incógnitas. No membro DF, não sabemos dx, dy, não sabemos bx, by, 4 incógnitas. No membro ABC, nós sabemos AX, não sabemos BX, BY e não sabemos CX e CY, 4 incógnitas. Então, observem que nos 4 membros nós temos o mesmo problema, 4 incógnitas. Mas tá, a gente precisa encontrar todos? Não, a gente só quer encontrar CX e CY. Como que nós vamos fazer isso, então? Observe aqui, o membro EDC. Se eu escolher, por exemplo, um momento em relação ao ponto D, eu consigo duas incógnitas, Cx e Cy, não resolve. Se eu colocar em relação ao ponto C, vou ter duas incógnitas, dx, dy, não resolve. Se eu fizer somatório em x ou somatório em y, mesma coisa. Se eu fizer em relação ao ponto E, vamos ter 4 incógnitas. Não resolve, então não tem uma solução imediata para algum desses valores. Se eu analisar o membro DBF, se eu fizer momento em relação ao ponto D, eu acho que eu acho meu BX, concorda comigo? Por quê? DX, DY e BY passam, né, por esse ponto, vamos dizer assim. Logo, eu consigo encontrar quanto que vale meu BX. Se eu encontro meu BX, eu encontro meu DX. Concorda comigo? Somatório de forças em X tem que ser igual a zero. Se eu sei BX 300, eu acho DX. Em relação aos valores de dy e de by, se eu fizer momento aqui, eu elimino as duas. Se eu fizer momento aqui, eu elimino as duas. Se eu fizer momento aqui, eu elimino as duas. Então, se eu fizer somatório de forças em y, por exemplo, eu vou ter as duas incógnitas, uma igual a outra, que são as duas presentes, mas não vou ter informação de quanto que vale cada uma. Então, eu preciso encontrar by para saber quanto que vale dy, por exemplo. Se eu vier no membro ABC, eu tenho AX, BX e CX aqui não conseguimos resolver por somatório de forças em X, porque nós vamos ter duas incógnitas, nós só sabemos AX. Se eu fizer somatório de forças em Y, eu vou ter BY e CY, também não temos nada direto. Mas se eu fizer momento, por exemplo, no ponto C, eu elimino essas três, elimino BX e elimino AX, então eu acho BY. Se eu acho BY aqui, eu acho DY, concorda comigo? E aí, se eu tenho dx e dy, que a gente já viu que a gente consegue dx aqui, eu posso vir direto no membro EDC aqui, dado que eu tenho dx e dy, e achar cx e cy. Logo, matamos qual será o procedimento. Então, começando, né, pelo membro ABC. Então, de ABC, nós temos, né, pelos passos, somatório de momentos em C igual a zero. Então, somatório de momentos em C igual a zero, Cx passa por C, Cy passa por C, 600 passa em C, Bx passa em C, Ax passa em C. Logo, By vezes 2, que é a distância, tem que ser zero. Logo, By é igual a zero. Então, descobrimos By. Podemos, então, ir no membro
DBF. Então, no membro DBF, nós temos, né, somatório de momento, por exemplo, em B, e somatório de forças em Y, por exemplo. Então, somatório de momentos em B igual a zero, o que a gente tem? Dx vezes 1,5, no sentido positivo ali de um momento. ,300 vai gerar um momento negativo, então menos 300 vezes 1,5 igual a zero. Então, eu tenho que dx é igual a 300 newtons. A gente precisa calcular o quê? A gente precisa calcular dy também para levar para o membro ADC. Se eu tenho valor de by, eu tenho valor de dy, né? Por somatório de forças em y igual a zero. Então, daqui eu tenho que menos dy mais by tem que ser igual a zero. Só quanto que vale by? Zero. Logo, dy vale zero. Ou seja, nós temos dx, nós temos dy. Logo, a gente consegue achar cx e cy se a gente olhar o membro EDC. Então, no membro EDC, nós temos, né, somatório de forças em x e somatório de forças em y já dá a resposta, porque a gente tem todas as variáveis aqui, né? É x, é y, dx, dy e 600, falta só cx e cy. Então, somatório de forças em x igual a zero, o que a gente tem? A gente tem x mais dx mais cx igual a zero. Daqui eu tenho, então, que cx é igual a menos x menos dx. Quanto que a gente encontrou do EX? Menos 950. Então, menos com menos, porque aqui tem menos. Menos com menos, mais. Então, 950. DX, 300. Então, menos 300. Logo, CX vale 650 newtons. Encontramos uma resposta, né, do problema. Falta encontrar a outra. CY. Logo, somatório de forças em Y igual a zero. Quem que nós temos em Y? É Y mais dy mais cy menos 600. Isso tudo igual a zero, certo? Quanto que vale Y? Nós encontramos Y que vale 600, certo? Confirmando aqui, a Y vale 600. Então, nós temos 600 dy vale zero, mais cy menos 600 igual a zero. Logo, cy vale zero. E assim encontramos, então, as duas perguntas do nosso enunciado. Qual o valor de cx e qual o valor de cy? O que é importante observarmos nesses exercícios? É a análise de forças. Nós temos, por exemplo, aqui, mudando para laser, nós temos dx orientado para a direita, então no outro membro ele vai estar orientado para a esquerda. Isso é fundamental, a gente não pode errar, caso contrário nós vamos errar o sinal e consequentemente os resultados. É importante, né, trabalharmos uma estratégia de resolução. Poderíamos, quando a gente iniciou aqui no membro ABC, chegou aqui no membro DBF, a gente poderia, por exemplo, encontrar o valor de BX? Poderia, mas ele seria útil nessa análise? Não, a gente só gastaria mais tempo. Então, é importante a gente se questionar qual que é o valor importante ou qual que é o dado relevante para a gente chegar na resposta. No primeiro momento é difícil perceber isso de imediato, mas com a prática, como resolução de exercícios, a gente acaba pegando os macetes. E, com base nisso, nossas respostas é x igual a 650 e cy igual a zero. Encerrando, então, a nossa unidade 6.